Abra no livro, os Salmos, amém? No Salmo 76, Salmo 76, amém? A minha versão, eu vou ler aqui, acompanhe comigo esta leitura. A palavra de Deus, escrito está assim em Salmos 76, diz a palavra: conhecido é Deus em Judá, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presente todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Quero repetir com vocês: aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. E você diz: glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus? Amém? Eu quero dar um tema a esta mensagem, e o tema é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. É temer a Deus. Amém, irmãos? Quando a gente fala temer a Deus, parece ser uma forma estranha de conhecê-lo, quando se fala isso. Mas o Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria. Está em Provérbios 1:7. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia falando sobre temer a Deus, temer o Senhor, temer do Senhor. O temer do Senhor é que nos dá sabedoria. Amém? Como podemos conhecer a Deus através do temor? Como podemos? Se tememos, estamos conhecendo a sua majestade. Isto é um ponto de partida em nosso relacionamento com Deus, a base sobre o qual podemos construir e crescer espiritualmente. Amados, uma pessoa que não tem temor a Deus, ela não cresce em sabedoria do alto, porque ela faz o que lhe apraz, ela faz o que ela acha, ela faz o que ela acha melhor para ela, porque falta, na verdade, o temor. Muitas igrejas e muitas pessoas que dizem que estão em Cristo, ou que seguem Jesus, ou que frequentam a igreja, ou seja ele um religioso,
Mas o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que nós estamos vendo nesse tempo dos fins é que as pessoas perderam o temor a Deus. E quando eu falo de temor a Deus, eu peguei uma concordância aqui sobre temor. E sobre temor está escrito assim: temor é o respeito a Deus, designa melhor uma atitude de respeito e reverência a Deus. O que está acontecendo, irmãos, é que as pessoas estão trocando as coisas, porque Deus é Pai, é porque Deus pode vir, é bacana, é isso, é aquilo, mas perdeu-se a reverência, e quando se perde a reverência, perde-se o temor. E o temor é o princípio da sabedoria de Deus para quem o busca. É necessário ter. É necessário porque o homem sem temer a Deus, ele é um ser que está vulnerável a todas as coisas que é contra Deus. Não tem temor. Faz o que bem achar, o que der na sua mente, na sua vontade. Por isso existe muitos que fazem as coisas não mais para Deus, mas faz para o homem. Hoje tem muitas que fazem só para jovens. Os jovens. E faz de qualquer jeito. E por isso estão se perdendo o temor, uma geração que não teme mais a Deus, faz o que quer, vive em pecado, mas não tem temor. O princípio da sabedoria, ele já cortou, ele não quer o saber de Deus, ele não quer o conhecimento que vem do alto e que só Deus pode nos dar. E esta sabedoria é uma sabedoria que é além do entendimento humano, porque o saber, nós bem sabemos, que existem homens que são doutores, pós-graduado, PhD, homens que falam vários idiomas, homens que têm a ciência da terra e das coisas do mundo sobre os seus domínios, porque estudou. Não é esse o saber. Não é esse. É o saber que é além do entendimento humano. É um saber como você vai agir no momento que você mais necessita de Deus para uma situação de uma batalha de ordem espiritual. Aí muitos, por não ter, entram em desespero e entram em frenesi, não sabem o que faz, porque eles não têm o temor e a sabedoria que é do alto, eles não adquirem e não querem, porque o princípio da sabedoria é o temor ao nosso Deus. Nós temos que entrar, irmãos, e brincar de ser servos de Jesus, brincar de ser crente, como todo mundo diz. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Nós não estamos em um parque, nós não estamos de férias, nós não estamos numa colônia de férias onde tem praia, não, nós estamos em guerra de ordem espiritual, e o Senhor diz: quero te dar a sabedoria que vem do alto, e eu quero te fazer sábio para estas coisas de ordem espiritual, mas tem que ter temor a Deus em tudo que nós fazemos, no oculto
sem aquela pessoa, ou um irmão, ou um pastor que esteja nos vendo. O pastor não está vendo? Bacana. Mas a Bíblia diz: não ande, não sente na roda dos escarnecedores, não faça isso, não faça aquilo, está na palavra. Não faça alianças com quem não quer nada com Deus, não compactue com o erro, não viva isso, não viva aquilo, está escrito. Mas faz, deixando de cumprir o que Deus assim determinou. Aleluia. Deus seja. Irmão, quero que você preste bem atenção, porque Deus está dizendo hoje, Ele quer falar para mim e para você, que nós não temos que temer aquele que pode matar o corpo, tirar a tua vida. Nós não podemos temer aquilo que é totalmente longe de Deus, aquele que é um inimigo de Deus. Eu não tenho que temê-lo, não tenho que temer nada, porque se você está em Cristo, é Ele que é a tua força. Eu tenho o meu temor é a Deus, e não há nada outra coisa que eu possa temer, a Ele sim, porque Ele pode matar o corpo e também a alma lançar no inferno. Está pegando aí? Pegue, irmãos, em nome de Jesus. Ai. E a gente pergunta como? Se tememos, estamos conhecendo a sua majestade. Isto é real. Ninguém entra, irmãos, dentro de um juiz, seja o juiz mais um juiz. Ninguém entra de qualquer jeito no juiz da terra. Ninguém entra na presença de um presidente, de um ministro, governador, seja lá uma autoridade instituída na terra, e entra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não entra. Porque, irmãos, nós não temos que entrar de qualquer jeito, mas o jeito não é de gravatado, não é isso. O jeito que Deus quer é um jeito de um altar consertado com Ele, cheio da unção dEle, com temor a Ele, que não faz as coisas que desagrada a Deus, mas agrada a Ele, que é Rei. Ele é Rei, Ele é majestade, Ele é o Senhor dos senhores. Tememos o homem, mas a Deus não, porque a gente vive fazendo as coisas que não agradam ao Pai. Ele está dizendo: filho, seja sábio. O princípio da sabedoria é o temor ao nosso Deus, porque Ele é a majestade real. Aleluia. Isso é um ponto de partida para o nosso relacionamento com Deus. É o ponto. Qual é o ponto? Eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, eu sei que Deus está me vendo aonde eu estiver. Todas as minhas atitudes, tudo que eu faço, eu tenho certeza que Deus está me vendo. E o que não agrada a Deus, por temor a Deus, eu não faço. Porque se eu assim o fizer, eu estou dizendo: não tenho temor de ti. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas para o homem, faz tudo o que ele ordena. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Isso, irmãos, é a base a qual nós temos e podemos construir, crescer espiritualmente. É a base. Que se você não tiver isso, não tem crescimento, porque você não teme, você faz o que quer. O pastor diz: olha, não, jovem, homem, mulher, não importa a idade, não é a idade que faz a diferença, é o posicionamento nosso diante de Deus, da sua palavra. Se Ele diz: ouve os teus pastores, ouve Ele, ouve o teu. Ele não está, Ele está dizendo: a pessoa não faz, a pessoa não quer, a pessoa faz tudo ao contrário. Então esta pessoa não está cumprindo o que Deus assim mandou. Então Ele está dizendo: eu não tenho temor de Deus, eu não quero, eu vou fazer o que eu bem entendo. E muitos estão assim.
As igrejas estão abarrotadas de pessoas. São pessoas que estão ali, mas estão mortas em si mesmo. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a vida, é Ele que dá a vida. Mas quem não quer o autor da vida, a vida não tem. Simples. Ele é o autor da vida. Para ter a vida, eu tenho que me enquadrar naquilo que a vida quer para a minha vida. O que Jesus quer? Ele quer um altar consertado. Conserte o seu altar. Elias, quando estava ali diante daqueles homens que estavam 450 profetas, e a situação era complicada. Elias não estava ali, irmãos. Elias, o que Elias disse? Olha, faz isso e isso, é um desafio. E qual foi o desafio? Ele disse, olha, bota aí, faz as holocaustos, oferece ao teu Deus, e se o teu Deus dos céus lá descer fogo no altar, acontece o que tinha que acontecer, faz isso. A palavra de Deus diz que esses homens ficaram, olha, horas e horas, pede aos deuses, e se machuca, e se ferem, e fazem de tudo. Elias começa a zombar deles, zomba deles. A Bíblia diz, é bem clara, zomba deles. De quem? Dos profetas, aqueles homens que tinham seus deuses, mas ele tinha o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e também da terra, estava com o profeta Elias. Não conseguiram. Elias disse, agora sim é a minha vez. O que Elias faz? Primeira coisa que Elias faz, e ele quer, irmão, Deus falando aos nossos corações. Ele começa a reparar o altar e consertar o altar. Porque se você não conserta o teu altar, não tem como descer o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida e queimar tudo que é palha e tudo que não presta. É necessário se consertar com Deus naquilo que não agrada ao Pai. Ele bota a pedra onde tem que botar. Essa vai para cá, essa é aqui. Ensinando a eles, ei, essa pedra não era aqui não, tá? É aqui, ó. É tudo no seu lugar. Não tem nada de colocar o altar de qualquer jeito. Ah, eu vou porque eu sou. Não é, você é servo do Altíssimo. Você é escolhido de Deus. Conserta-te com Deus, porque Ele quer te usar no poder da sua glória. Ele quer te usar para salvar as almas daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. É isso que ele fez. Consertou o altar. E agora ele diz, bota água. Manda mais água. Ninguém entendeu, foi nada. Ninguém consegue entender as coisas, irmãos, que é de Deus. Só quem é de Deus entende as coisas de Deus. Só quem tem intimidade com Deus sabe as coisas que é de Deus. E faz o que apraz a Deus, não aos homens, não ao inimigo, mas a Ele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acertou o altar. É hora que a gente precisa consertar, irmãos. Não é para estar de qualquer jeito dentro da casa de Deus, irmãos. Ah, mas eu tenho um negócio. Irmão, você não pode, você tem que entender que se os homens não vê, ninguém está vendo, mas há um Deus que esquadrinha todas as coisas e Ele está vendo tudo. Vê tudo. Não foge do olhar dele, não. Irmão, não sejamos sepulcros caiados dentro da igreja. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, com temor a Deus, para louvar a Deus e receber de Deus a sabedoria que vem dele do alto, para suportarmos as coisas que vêm contra as nossas vidas. Há uma batalha, há uma guerra. Depois que ele conserta, o fogo desce,
lambe tudo que está, até a água. Agora é o contrário. Quando você não se conserta e está dentro da casa de Deus, é a palavra do Senhor Jesus que diz: sois o sal, mas se o sal for insípido, ou seja, aquele sal que não salga, aquele sal que não dá gosto, aquele sal que não serve para nada mesmo, ele serve só para quê? Para ser pisado pelos homens. Então tem muitos que na igreja é glória a Deus, aleluia, e tem muita gente olhando, tem uma multidão de testemunha que olha para nós. Aí está lá, crente na igreja, mas lá fora só a misericórdia de Deus. Aí muitos dizem: para ser crente igual a esse, quero não. Zombado. O que Elias fez com eles lá, o homem hoje que não quer conserto com Deus e não conserta o seu altar, serve de escárnio, serve de zombaria para muitos que olham para a gente e diz: tu não é crente? Mas por que tu tomando essa? Esse aí não é crente? Veio da igreja agora, aí chega em casa uma tribulação que não tem tamanho. Existe pessoas que não é crente do teu lado. Se você não abre a boca, bota o joelho no chão, tiver de chorar, chora, mas chora na presença do Pai. Se tiver de ficar calado, fica calado, mas não fica soltando pérolas aos ventos, porque tem gente te observando e dizendo: olha, e diz que é crente. Por quê? É necessário consertar o altar, irmãos. Nós temos que ser cheios da sabedoria de Deus e nós precisamos temer a Deus. Se você está em casa, se você está num carro, se você estiver em qualquer lugar, o Senhor, Ele está contigo, Ele está te olhando, Ele está nos vendo e Ele quer que a gente tome posição verdadeira de um servo de Cristo. Aleluia! Aleluia. Este salmo apresenta um breve resumo do livramento de Israel do Egito. Está aqui. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Logo no início, 76:1. Os israelitas viram o poder e a força de Deus quando as carruagens de Faraó e todos os seus cavalos, todas as suas situações, todo o seu poderio bélico, todas as suas pompas, toda a sua força, todas aquelas coisas que eles se achavam que era melhor do que tudo, eles viram sendo cobertos pelo mar vermelho, no versículo 6. Eles viram. Esse Asaf, ele tem do Salmo 73 ao 83, se você olhar, tudo dele. Foi Asaf que olhou a prosperidade do ímpio e quase se desviou, diz a palavra. Mas quando ele viu o fim deles, ele entendeu que não é para estar olhando as coisas daqueles que não querem Deus. Muitos que seguem Jesus diz: mas o fulano, eu trabalho tanto, e começa a questionar e, na verdade, murmurar contra Deus, porque começa a olhar a prosperidade das pessoas que não têm Deus, que não querem Deus. Mas eu quero te dizer à luz da palavra, o fim desses é triste se não aceitarem Jesus enquanto ainda há tempo. É necessário aceitar Jesus, é necessário entregar a sua vida ao autor da vida, porque é Ele que nos dá a força que nós necessitamos. Aleluia. Os israelitas viram o poder e a força de Deus. Eles viram quando Deus enviou os seus juízos a Moisés, no versículo 8, Êxodo 19:9. Os israelitas foram santificados e preparados para o encontro com Deus ao pé do monte Sinai. Não lhes era permitido subir a montanha. Lembra? Fica aqui. Mas eles foram preparados e eles não subiram
a montanha, embora tenham podido ouvir e ver Moisés recebendo os 10 mandamentos, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clamor das trombetas, o suar das trombetas. Eles ouviram, a Bíblia diz que eles ouviram, e o monte fumegante. Imagine, irmãos, eles conseguiram ver isso, eles viram tudo isso. Êxodo 20, 18. O povo presenciou todas essas coisas. Eles disseram a Moisés que estavam com medo. Eles disseram isso a Moisés: estamos com medo. Moisés então disse ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, sem temor a Deus, as pessoas ficam bem propício a errar, a praticar coisas que não é do agrado de Deus. Porque se ele tem o coração realmente em Cristo, ele tem temor às coisas que são de Deus. Não brinca na casa de Deus, não brinca com a sua vida, porque Deus, Jesus, pagou um alto preço por mim e por você, para que nós tenhamos vida, e a vida eterna, no Filho, nele que venceu na cruz do Calvário. Ele nos deu a vida, e é a Ele que nós temos que temer, não ao homem, não aos amigos, não à doença, não a esta praga que está aí, meu amado, não essa circunstância que o mundo está vivendo, não essas coisas que o mundo está preparando para todas. E nós não podemos, irmãos, temer a essas coisas, porque o nosso Deus está conosco. Mesmo que viemos morrer, nós iremos ressuscitar em Cristo, porque nós somos de Jesus. Aleluia! E se você crê, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de glória. Aleluia! Ele é digno de glória. Aleluia! Ah, meu Pai. Não era permitido subir. Eles ouviram tudo. Eles ouviram todas as coisas. Temer a Deus, irmão, faz parte do conhecimento de Deus como Senhor e da determinação em segui-lo, ao invés de seguir ao inimigo. Quando você tem temor a Deus, você segue Ele em qualquer circunstância, porque o inimigo quer que você siga Ele, quer que Ele faça a vontade dEle. Mas quando você tem um temor verdadeiro naquele que te chamou, não, eu sei o Deus que eu sirvo, o meu Deus é tremendo, o meu Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe, para os jovens, Deus sabe as minhas necessidades. É Ele que vai arrumar a mulher da minha mocidade, é Ele que vai me dar. A menina, Deus sabe e Deus me conhece. É Ele que é tudo em mim, é Ele que é o meu Deus, e Ele sabe, e Ele vai me dar, se tiver, e Ele vai dar o marido e o homem de Deus para você ser feliz em Cristo Jesus, uma família que faz a diferença nesse tempo dos fins. Jovens, não se precipitem, jovens, não saia da presença nem do arraial de Deus, continua firme, continua pedindo, clamando, e tu verás o que Deus vai fazer contigo, vai te encher do Espírito Santo, para você falar com ousadia a palavra do Altíssimo, e fazer de você um ganhador de almas. Ele te dará a tua herança, Ele te dará a tua paz, Ele te dará uma família abençoada, porque você tem temor a Deus e não olha para o inimigo, mas para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e Ele está na casa, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus!
Fique firme, se agarre com Ele com determinação. Não siga o outro, não siga o inimigo, não siga o diabo, as coisas que é do diabo, mas siga o autor e consumador da fé. Siga o general dos exércitos. E ele está dizendo: soldado meu, desembanha a espada aí, pega essa espada, filho meu, leia minhas palavras e vem comigo, porque eu sou o teu Deus, eu estou na tua frente, e se eu estou contigo, muralha nenhuma ficará de pé, porque eu vou passar por cima, porque eu sou Deus na tua vida. E a muralha, irmão, é de ordem espiritual, não é para vencer, ter carro, ter casa, não, nada disso, é espiritual, irmãos. Nós vivemos as coisas espirituais de Deus para as nossas vidas, aleluia. Aí fora, quando fala em vencer, é carro de ouro, camisa de ouro, tudo de ouro. Pensa que é isso, casa não sei aonde, terreno não sei, não é nada disso, irmão. Vai trabalhar, conquiste, mas não deixe seu coração nessas coisas não, porque isso não agrada a Deus. Deus te dá, o sol nasce para o justo e injusto, mas o que Ele está querendo nos dar e quer nos ensinar, irmãos, é mais valioso do que qualquer ouro, do que qualquer diamante que a terra possa produzir. O nosso tesouro é a palavra de Deus. Quem crê que o seu tesouro é a palavra de Deus, e que você tem na sua vida, dentro do teu coração, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a ti, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. A ti toda honra e toda glória e todo louvor seja dado a ti, Pai. Aleluia. Quando esse salmista ele começa e ele fala, ele começa a se referir ao reinado de Josafá, quando tremeu a terra e se aquietou, no versículo 8. Isso aconteceu. Os inimigos de Israel temeram o poder de Deus, e por causa disso houve paz na terra por 25 anos. Eu vou repetir, escute. A terra treme, as coisas ficam complicadas, e o rei Josafá, este homem, no reino dele, tremeu a terra, começou a coisa a ficar complicada, ele se aquietou, no versículo 8, os inimigos de Israel temeram o poder de Deus, temeram os inimigos. Eu quero te dizer, meu amado, que o diabo, ele teme e treme Deus, porque ele sabe o poder que o nosso Deus tem. Mas essa igreja e esse ministério sabe o poder que esse nosso Deus tem, e nós temos temor ao Pai e à palavra, e vivemos para Ele, para glorificá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Ele é Deus. 25 anos, 2 Crônica 20 e 29, está escrito, está lá. A terceira referência ao temor que este homem traz, escute, diz: tragam presente de todos os que rodeiam, aquele que deve ser temido, traga presente. Agora escute, esta é uma forma de mostrarmos respeito pelo Senhor, mas Ele não quer, irmãos, o teu dinheiro, não quer isso, irmãos. Você traz com alegria para a casa do Senhor, porque você sabe
que você faz as coisas para agradar a Deus e você contribui na obra para que muitas almas também se convertam, para manter a obra de Deus aberta, para essas portas ficarem abertas, você tem que dar com alegria, não com má vontade, não porque foi uma opressão, não porque se você não der, teu nome não está aqui, você não faz isso ou aquilo. Irmãos, você tem que conhecer a palavra e dar a Deus o que é de Deus e fazer as coisas que é para Deus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Dê com alegria, e Ele é Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, mas Ele quer mesmo é a nossa vida no altar dele. Ele quer que a nossa vida esteja presente na sua palavra. Ele quer que o nosso altar, que é Espírito, que é o templo e morada do Espírito Santo, esteja receptível para o Espírito Santo morar. É para fazermos as coisas que agradam a Deus. Quando eu entro na casa do Pai, eu tenho que trazer o melhor, e o melhor é a adoração a Deus, é a verdade em espírito, é glorificar o seu nome, é trazer esse templo sem mácula, procurando não errar, se arrependendo, pedindo perdão, pedindo as coisas de Deus e pedindo a sabedoria do alto, para que Ele possa te encher, para que Ele possa nos encher. Esta é a verdadeira riqueza que eu vejo na Bíblia, é um homem, uma mulher cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não é o que pregam, não é o que os homens querem. Homens que querem mostrar, hoje é tanta coisa, irmãos, crente, ostentação. Homens que só querem mostrar o seu carro melhor, quer mostrar a sua roupa melhor, quer mostrar o seu perfume que comprou em Paris, quer mostrar o seu sapato, que é um sapato diferenciado. Ele quer mostrar que ele tem uma casa, que ele tem um carro, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Meu amado, Deus não quer ver isso não. Deus quer ver você na presença dele com verdade. Ele quer ver você um templo da morada dele. Ele quer ver você adorando a Ele de verdade. Ele quer você cheio de temor a Ele. Ele quer você na posição que Ele tem que pedir para você ficar. Ele quer você cheio do Espírito Santo dEle, porque quando você bradar na terra, fogo vai descer e o inimigo vai ser queimado. Aleluia! Aleluia! É labaredas de fogo que sai da boca. O inimigo sabe disso quando você é uma mulher de Deus e um homem de Deus. Quando você fala, o inimigo sabe, esse tem um fogo do Espírito Santo. Esse é diferente, essa mulher também. Ele se posiciona, ele não quer os meus manjares, ele não quer o que eu estou dando a ele, a riqueza, ele não quer isso, porque ele sabe que tudo vai ficar, nada vamos levar, mas nós vamos, irmãos, é levar a palavra, que ela é eterna, e ele está dizendo: não temas, filho meu, não temas, filha minha, crê somente e eu te farei grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Tragam presentes, se oferte. Quando você está fazendo a vontade de Deus, irmãos, até as coisas mais simples, porque você sabe que Deus está te vendo. Você vê alguém precisando de alguma coisa, você faz, mas faz com muita boa vontade, com carinho, com jeito, porque você está fazendo para Deus. Tudo que você faz é para Deus. Tudo que eu faço tem que ser para Deus. E quando nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos, Deus está olhando, até em ajudar uma pessoa. Quando nós falamos algo, irmãos, que bota o irmão para baixo, quando nós entramos por esses caminhos, esse caminho não é o caminho, porque o caminho é Jesus e Ele não quer isso. Não devemos, irmãos. Temos que olhar, irmãos, o preceito da Bíblia. O princípio da sabedoria é o temor a Deus.
Quando você fala de um irmão, você está dizendo: eu não temo a Deus. Não tem temor. Quando você faz uma coisa que não é do agrado de Deus, nas falcatruas e nas coisas, vendo coisas horríveis, você está dizendo: eu não tenho temor a Deus. Ou seja, você não quer a sabedoria. E a sabedoria é algo, irmãos, que o mundo não conhece. A sabedoria de Deus. Só Ele pode abrir nossos olhos espirituais para vermos o que nós não conseguimos enxergar. Às vezes você quer que a sua doença seja curada. Às vezes a gente quer tantas coisas, irmãos. Descansa a tua alma, o teu coração, crê somente. Deus é na tua vida, Jesus está contigo. Mesmo se a gente ir embora, morrer um dia, nós vamos ressuscitar naquele grande dia, irmão. Descansa a tua alma e não se prenda às coisas deste mundo. Aleluia, aleluia. Ai, meu Deus. Esta é uma forma de mostrarmos respeito ao Senhor, mas Ele quer que tragamos mais que oferta. Isto é real, irmãos. Ele quer que nós entregamos a nossa vida em oração, de serviço a Deus, na obra dEle. É Ele que Ele quer, o que Ele quer que a gente faça, a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Que todos venham fazer o que Ele assim determinou. O que Ele determinou? Ide e pregai o Evangelho. Pregai. Para quê? Para a salvação da alma. E os demais? Irmãos, a salvação da alma, isso é que importa. Nada mais. Não devemos, irmão, levar... Olha, Deus cura. Deus faz milagres extraordinários? Faz. Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Se Ele quiser pegar uma pessoa que não tem um olho, Ele bota um olho no lugar, porque Ele é Deus. Se alguém morreu e Ele disser, ó, viveu, Ele é Deus. Mas essa não é a questão maior, irmão, é servirmos a Ele e termos os olhos nele, para Ele e por Ele. Olhamos para Ele porque Ele já venceu, olhamos para Ele porque Ele já morreu por nós e ressuscitou, olhamos para Ele porque Ele pagou um alto preço na cruz pela minha e a sua vida. Alegra-te no Senhor e glorifique a Ele, porque Ele é o teu Deus. Ai, meu Pai, glória a Deus. O maior presente, irmãos, é o altar. Para Deus, o maior presente é o altar. Você, o que Deus quer é conserto. Não é chegar com um pacote de dinheiro e botar ali. Não é isso não. Vou cantar como ninguém, Não é isso. É um coração. Não adianta, irmão, fazer todas as coisas na casa do Pai com o altar todo desconcertado. Conserta o altar e deixa Deus te usar. Deixa Deus te encher, irmãos. Irmão, nós vamos viver momentos mais difíceis. Nós temos que nos preparar, irmãos. Vai chegar esse tempo. As coisas estão se estreitando, só não ver quem não quer. Conserta-te. E se você não tiver sabedoria, vai pelo mesmo caminho. Esta é a palavra, porque o Senhor nos ensina assim. Quando as pessoas se relaxam em temor a Deus, coisas horríveis acontecem. A Bíblia diz isso. O juízo de Deus é rápido e certo. Quando os assírios perderam seu temor por Deus, o Senhor matou 185.000 soldados deles com apenas um anjo. Eles perderam o temor. Por quê? O povo estava fazendo o que não era agradável a Deus. Eles dizem, agora eles não têm um Deus de Israel não. Esse Deus de Israel aí não é essas coisas não. Cercaram, fizeram, acharam o que ia fazer. Quando eles, os assírios, pararam de temer e de ter medo, eles perderam.
Quando a gente perde o temor a Deus, o inimigo, ele está à espreita e nos tornamos presa fácil. Mas aquele que tem a sabedoria que é do alto, ele sabe o temor de Deus. Certas coisas, não, eu tenho um temor a Deus. Isso aí não é bom, não. Não, isso aí está contra a palavra. Não, peraí, não. Há um Deus que está me vendo, mas ninguém está aqui. Jesus está bem aqui do meu lado, está comigo. Ele está vendo todas as coisas. E nós temos que ter sabedoria de Deus para vencer as batalhas. A Bíblia diz em Atos 5, lembra? Quando a igreja perdeu seu temor por Deus, Ananias e Safira foram mortos, lembra? Veja bem, Ananias e Safira, o poder estava sendo derramado de maneira extraordinária, eles estavam vendo as coisas acontecendo, mas a igreja, Safira e Ananias, é a igreja, eles perderam o temor, eles perderam, porque eles entregaram o que não era para entregar, esconderam a parte, ou seja, brincou com as coisas de Deus. Não se pode brincar com as coisas que são de Deus. Temos que ter temor a Deus, temos que ter temor à sua palavra, temos que o adorá-lo em verdade e em espírito, para que ele nos encha do seu espírito, e o espírito da verdade quer e ele precisa habitar em nós para nos tornar forte, porque sem ele nós não somos nada. Precisamos disso, mas para isso temos que fazer a vontade do Pai. Jesus disse, olhe bem, além de temer, aí é Jesus dizendo, olha, se você teme a Deus, tema a Deus, a quem? A Deus. Aí ele diz aqui, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas 12, 31, 32. Se servimos a Deus com inteireza e entrega total, de coração verdadeiro a Ele, não temos nada a temer. Se amamos a Deus o suficiente para colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas, não precisamos temer coisa alguma. O temor é a Deus, irmão. As outras coisas, se você tem Deus, não temas, porque Deus é maior do que qualquer coisa da nossa vida. Se Ele está em você e você cumpre a palavra, não importa o que aconteça, não tenha medo, creia somente. Muitos irmãos que morreram dentro das arenas, eles entravam para morrer, mas sem temor algum. Eles iam porque eles sabiam que maior é o que estava nele. Pode matar minha carne, pode matar o meu físico, mas a minha alma pertence ao Rei da Glória. A Ele e por Ele são todas as coisas. Não temas. O próprio Jesus está dizendo. Se você ama de verdade, não temas. Ah, mas eu estou com uma situação difícil. Não temas. Crê somente. Aleluia. Se já lhe demos o coração verdadeiramente, não temos que temer a nada. Ah, mas, irmão, o Senhor é contigo. Olhe bem, em Jó 28, 28, está escrito, o temor de Deus, escute, eu vou ler aqui. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal é
o apartar-se do mal é a inteligência. Para Deus, sabe quem é inteligente? Inteligente não é o cara que estuda a NASA, que é o cara. Não. O inteligente para Deus é aquele que se afasta do mal, do pecado. Porque ele tem a sabedoria de Deus na sua vida. Ele tem temor a Deus. Então ele se afasta do mal. No Salmos 119, 38, de novo, olha bem: confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao seu temor. Confirma. Quem tem temor a Deus, Deus quer encher, e Ele vai encher cada dia mais, porque nós temos o temor a Ele. Salmos 86, 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao teu temor. Olhe bem, una o meu coração ao teu temor e ao teu nome. E ele vem, Provérbio 23, 17: o teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todos os dias. Não olhe as coisas, irmãos, tenha temor a Deus, se agarra em Jesus. Mas o fulano, para de olhar, olha para o alto. Tu vai ser feliz aonde você estiver, porque o Senhor te fará feliz. Bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão. Não é bem-aventurado porque tem uma casa, tem um apartamento. Bem-aventurado é quem tem Jesus e crê nele. A Ele toda a honra e toda a glória. Provérbio 22, 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Que palavra, irmão. Vou repetir: honra e vida. Olha só, está dizendo aqui, Provérbio 22, 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Sabe quem é rico? Quem tem temor a Deus e faz a vontade do Pai, está na casa do Senhor, trabalhando para Jesus, com alegria no coração. Aleluia. Provérbio 19, 23: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Entendeu? Quem tem temor a Deus, satisfeito com o quê? Com tudo, porque Deus é Ele que te dá todas as coisas. E o mal, tu se afasta, porque tu tem temor a Deus. O pecado, sai para lá. As coisas que são contrárias a Deus, sai fora de mim, porque eu tenho um autor da vida. Eu não faço a vontade do inimigo, mas aquele que vive e reina, o Senhor Jesus Cristo na minha vida. A Ele e a toda glória seja dada a Deus, porque Ele é o nosso Deus. Provérbio 9, 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Seja prudente, irmão, sejamos prudentes. Aonde você for, seja prudente. Prudente nas coisas que te cercam, no teu falar, no teu agir, na tua maneira de ser. Seja prudente. Lá na fila, onde você estiver, no supermercado, dentro de um ônibus, no seu veículo, na sua casa, no teu caminhar, no teu falar, seja prudente em tudo que nós temos que fazer. É para a glória de Deus. Tudo que nós temos que fazer é para agradar ao Pai. Tudo que nós temos que fazer é para Ele e por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está dizendo esta noite para mim, para você: filho meu, eu quero te dar sabedoria do alto. Tema a Deus e tenha esta certeza de que o inimigo não vai te tocar, porque você está firme com Jesus. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Encha-se de Deus, jovens, encha-se. Esse tempo que está aí, é você que vai ganhar almas para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Jesus quer te encher, jovem.
tome posição, seja prudente, cuidado no agir. O inimigo é ardiloso, ele quer que você fique caindo para um lado, mas você diz: não, eu não caio nem para a esquerda, nem para a direita, eu estou firme na rocha que é Jesus, eu sigo em frente, porque Ele é o meu general de batalha, é Ele que vai à minha frente. Meu filho, sai da minha frente, porque eu tenho o autor da vida, e eu não largo mão de Jesus. E se você crer assim, aplauda e glorifica, e fique de pé, e aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória seja dada a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Deus, a Ele e por Ele é que nós estamos aqui. A igreja do Senhor está aqui para pregar a palavra de salvação a quem precisa da salvação. Jesus, o autor da vida. Você que ainda não entregou a vida a Jesus, entregue a sua vida enquanto ainda há tempo. Ele te chama e te chama pelo nome. Oremos, irmãos, e agradecemos a Deus. Senhor Jesus, Pai de amor, Pai querido, Pai eterno, soberano e poderoso Deus dos exércitos. Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. Tu és tudo em nós, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Senhor, coloca em nós, Pai. Coloca em nós, meu Deus, reverência, temor à Tua palavra, para fazermos a Tua vontade, não a do homem, não a que o inimigo quer, meu Pai. Senhor, se há algo, Deus, na minha vida, Pai, que precisa de conserto neste altar, oh meu Pai, tenha misericórdia e perdão, Pai, perdoa. Deus, que possamos ajeitar e consertar o nosso altar, meu Pai, porque é morada do Teu Espírito Santo. Jesus, tem misericórdia, Pai, dos nossos pensamentos, Pai, das coisas que muitas vezes nós fazemos, Pai, que não Te agrada. Tira de nós a vaidade, a soberba, meu Pai. Tira de nós a mentira, tira de nós, Pai, tudo que não é bom, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, porque nós Te adoramos e nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque o Senhor é o nosso único e salvador das nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, que eu tenha temor a cada dia, Pai, para não fazer aquilo que não desagrada a Ti, Pai. Que eu não venha fazer nada que venha Te desagradar, porque o Teu temor está sobre a minha vida, e é para Ti, Pai. O Senhor é o meu Deus e o meu Rei. Tu és o nosso único. Tu és santo, Tu és eterno, Tu és bendito. Deus, nós Te louvamos e nós Te glorificamos, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. E todo o povo diga amém e aplaude o Senhor.